Estamos aqui com mais um programa X-Play Business com Fabiano Vergani. Hoje recebendo o pessoal da SIC, os vice-presidentes da SIC, gestão 2022-2023. Querido Rubens Bizzi, vice-presidente da área da indústria, um monstro, um mestre do setor da indústria mundial. Não é mais só de Caxias do Sul, ele já é do mundo. Depois eu comento aqui por quê. Estamos recebendo a querida Idalice também, representando o comércio de Caxias do Sul, vice-presidente do comércio, e ele, né, Miquelin, de São Marcos para o mundo também, do Expresso São Marcos, representando a área de serviços dentro da Câmara Indústria e Comércio. Mas vamos já ao que interessa, vamos falar de negócios, de business, tentando compreender por parte da SIC quais são os movimentos de atração, retenção de negócios. Começamos aqui com o Bizzi, né, falando sobre indústria. Bom dia a todos, bom dia Fabiano, parabéns pelo programa, esse podcast que eu acho que é a vibe do momento dos podcasts, né? E então, que bom estarmos aqui para podermos falar um pouquinho sobre indústria. Então, quando se fala de indústria, nós temos que olhar o contexto nacional, porque a indústria não se faz somente numa ação local. Essas ações têm que ver com o governo, têm que ver com taxa de juros, têm que ver com incentivos do governo federal. A primeira questão é o custo Brasil. Hoje nós estamos enfrentando aí a questão do custo Brasil, que está em torno de 30% acima da OCDE. Então tem grupos trabalhando para a redução do custo Brasil para sermos competitivos, porque produtivos da porta para dentro nós temos muitos programas em que nós podemos dizer que somos extremamente produtivos. Quando saímos da porta para fora, aí nós somos atacados pela questão do custo logístico, do custo Brasil. Então tem muitos programas para falar de uma redução do custo Brasil, mas também a questão da logística, muito importante na nossa região, que nós não temos uma ligação ferroviária, não temos um aeroporto adequado, não temos um porto eficaz perto da nossa região. Então, todas essas questões da infraestrutura, a SIC está preocupada com isso, está debatendo sobre isso também, mas temos que olhar a questão do custo Brasil, que é as taxas de juros. Hoje nós temos um problema, o enfrentamento do governo com o Banco Central, que está debatendo o assunto, né? Então, cada vez que se pronunciam, tem uma redução aí de investidores na ordem de 5 bilhões. E a taxa de juros hoje, de 13,75 da Selic, comparado com uma inflação de 5,79, nós temos aí praticamente 8% de juros reais. Isso é um problema, porque está fazendo com que os investidores não investam em infraestrutura, não investam em máquinas e equipamentos. Nós temos o pessoal da indústria aqui de Caxias do Sul, o segundo maior polo metal mecânico do Brasil. Claro, estamos falando de grandes empresas que exportam. E para as pequenas empresas também, quais são os movimentos que a SIC vem desenvolvendo, os programas que estão atuando e, principalmente, esse empreendedor, esse empresário da pequena indústria venha se associar na SIC porque tem movimentos muito positivos lá, não é isso? Nós temos várias diretorias que atacam vários problemas, né? Então tem a diretoria de infraestrutura, a diretoria de economia, tem várias diretorias e tem uma importante que é a questão da educação. Eu acredito que nós temos um problema de falta de mão de obra, já tivemos 5 mil vagas em aberto e não foram preenchidas, e a questão é de formação de pessoas, de educação. Então, nós estamos sentindo que para o país crescer, para a nossa região crescer, se o PIB for de 3, 4, 5%, dá um caos. Então, nós já estamos com um PIB pequeno, não falta mão de obra. Então, formação de mão de obra é um outro tema muito importante que nós temos que endereçar, desde a educação infantil até o ensino superior. Eu acho que tem que ser revisto todo um programa de educação. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de comércio aos olhos de Idalice, nossa vice-presidente do comércio aqui da SIC, né? Porque a SIC, muitas vezes, a gente pensava no passado que era só indústria, mas tem um C de comércio aí também, né? Tem um C de comércio e cada vez um pouco mais forte dentro da SIC. É isso que eu tento também levar para a SIC, porque o comércio, claro, é o terceiro setor entre indústria, comércio e serviço. O comércio é o menor setor, ele abrange aí 17% da nossa economia, mas é um setor importante, é uma empregabilidade já bem considerável, né?
porque emprega aí 28, 29 mil pessoas no comércio aqui em Caxias do Sul, e a gente tem que também ter um olhar para esse comerciante. Mas sim, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Vergani, e com os meus colegas vices aí da SIC, e dizer que no comércio nós temos um grande entrave, né? Porque hoje, no mundo digital, você precisa ser fisical. Você tem que ser físico, mas você precisa ser digital. Adorei Physical. Não conhecia, vou lembrar para sempre. E da Alice? Eu faço coleção de palavras e frases. Physical, aprendemos uma, né? Physical. É o físico com o digital. Mais digital. Porque se você continuar somente no físico, você vai desaparecer. Não tem como, né? Você mesmo lida com muita tecnologia e você que ela está aí. Ela está vindo, está aqui para ser aproveitada. E ela é de muita utilidade, né? Mas nós, com essa junção da loja física com o digital, nós temos aí uma concorrência desleal com o comércio exterior, né? Que a gente pega aí a China, aonde o pessoal tem comprado direto, né? Existe pesquisa que em Caxias do Sul chega mais volume de compra do exterior do que sai das próprias lojas, né? Então, isso é um movimento que todos nós perdemos. A loja perde, o poder público perde, todo mundo perde, né? Então, a gente está dentro, através da federação, através da SIC, através de Brasília, tentar que tenha uma taxação em cima dessa compra também, porque se eu vendo para fora, né, eu também tenho o próprio e-commerce, tem imposto, tem tributação, porque quando o consumidor compra de fora não tem, ele é isento até $50. Bom, então se eu sou lojista, eu também posso estar isenta de pagar impostos até $50, né? Claro. Então há um entrave, há uma concorrência desleal muito grande. Buscar um equilíbrio, né, Dalice? Até a gente viu aqui alguns movimentos na questão trabalhista ocorrido aqui próximo a Caxias do Sul, também em Uruguaiana, enfim, de trabalho escravo, não concordo tanto com isso, mas poderia se fazer algumas matérias, de repente, lá na China, para ver onde é fabricado essas roupas, etc., para ver se funciona tudo direitinho, sindicato, etc., porque eu acho que até, Dalice, seria por aí, né, para a gente sensibilizar a população mesmo, para que eles compreendam lá na origem, né, se as coisas estão sendo feitas corretamente, porque a gente cobra tanto aqui que tudo tem que ser muito corretinho, e quando a gente olha para o próprio umbigo, a gente está ali comprando um negócio que vem da China, que lá sim tem trabalho escravo, aqui tem muitos que já estiveram por lá. Enfim, eu acho que tem que atacar muito nas questões sociais, tu não acha isso? Isso, não é só na área trabalhista, mas também na área, né, toda na questão social. Humana. Né? Humana, né? Todas as leis que existem por trás para você manter um funcionário. E quando o consumidor diz que paga mais barato, claro que ele vai pagar 40% mais barato, porque é a tributação que a gente paga, né? Se a gente for importar da China hoje, ele dobra 2 vezes o valor. Importar legalmente para naturalizar o produto. Mas o consumidor compra, né, e não tem essa barreira para ser comprado. Hoje, na SIC tem algum trabalho sendo desenvolvido, algum grupo de trabalho pensando exatamente nesse item que você trouxe aqui, Sim, Dalice? Várias vezes já foi discutido com a área, nós temos a diretoria de negócios internacionais. É claro que sempre 80% puxa mais para a indústria, mas tem um viés, tem um espaço menor para o comércio dentro da SIC. E eu diria sempre que aqui em Caxias, a SIC é a entidade mãe de todos os sindicatos. Então, é na SIC que a gente tem que buscar essa solução. Não é dentro da nossa empresa, não é dentro do nosso sindicato, mas sim é na SIC que a gente tem que buscar e eles levar adiante esse pleito. Eu já vou passar aqui para o Miquelin, mas eu quero usar uma palavra que está muito em voga no setor que eu atuo de tecnologia, que é integração. Ser o integrador, o integrator, né? A Câmara de Indústria e Comércio, ela é o grande integrador de todas as forças associativas e sindicais empresariais, né? Então, ela realmente concentra isso de forma muito inteligente. Parabéns a vocês.
tem serviço, tem comércio, tem a indústria. Ter um alinhamento no discurso e nas ações, isso é fundamental, né? Então, outras instituições, associações, elas precisam também compreender isso do papel tão importante que a SIC exerce. Mas eu quero conversar depois um pouquinho mais sobre essa questão de fazer ações muito dirigidas nesse item aí, tributário. Eu venho da área de tecnologia, estou conselheiro da Anatel e a gente está fazendo um trabalho intenso lá no combate à pirataria de TVs por assinatura. E a gente está trabalhando muito a questão social, desenvolvendo cartilhas e tudo mais, para que as pessoas compreendam o que está deixando de se gerar de tributos, que é saúde, educação, né? Enfim, habitação também. Mas vamos lá, Miquelin, vamos falar de serviço. Primeiro, parabéns por ter aceito o desafio de ser vice-presidente aqui em Caxias do Sul, você que reside em São Marcos, tem essa questão de logística. Eu sei que é do lado, mas não é bem do lado. Então, parabéns para ti, seja bem-vindo e vamos falar de serviço. Fabiano, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui, aos meus colegas também. Na realidade, eu vivo bastante aqui em Caxias. Eu só vou para casa para passar o fim de semana e dormir, porque o meu serviço é aqui em Caxias. A nossa empresa, ela depende, por ser na região, nós temos o epicentro aqui em Caxias. Então, Caxias, ele aglomera como os demais. Então, para mim, é uma cidade satélite. São Marcos, onde tem uma situação um pouco mais tranquila do que Caxias, mas nós vivemos aqui em toda a região. Certo, a nossa aqui é metrópole, né? Mas, grande metrópole. E no que falar de serviços? Eu venho da área de serviços, né? Então temos a Câmara de Indústria e Comércio e na sequência aí veio o S, né? Eu me lembro lá atrás, Bise, fui estagiário seu lá na Marco Polo, alguns 32 anos atrás. E logo que eu saio da Marco Polo com 19 anos para empreender, poxa, tem que se associar numa associação, seu querido Laerte dos Reis me leva pela primeira vez na SIC. Poxa, mas aqui não é minha casa, não tem o serviço. E, claro, a evolução, a transformação, chega o serviço muito forte de software, tecnologia, e aí, né, com a habilidade da SIC, com as lideranças que antecederam vocês, juntaram isso e agora temos serviços ali, software, a indústria de transporte, que é o vosso caso. Quais são as ações que temos de serviço na SIC? Bom, a área de serviços, eu costumo dizer e brincar com os meus colegas da seguinte forma: enquanto a indústria e o comércio trabalham, os serviços trabalham. Quando eles descansam, a gente continua trabalhando. Gostei, muito bom. E também, além do indústria, comércio e serviços, nós temos algumas coisas chegando, que é o agronegócio, que talvez vamos ter que agregar junto na Câmara de Indústria e Comércio, serviços e agronegócios, porque são situações que vêm sendo criadas. Antigamente era só indústria e comércio, agora veio o serviço. Então, a questão dos serviços, o nosso objetivo é ver mostrar à população que existe uma grande gama de pessoas trabalhando de forma que não aparecem. Tá? Eles trabalham em alguns serviços e depois em algumas indústrias e comércio, na indústria do comércio, e depois no final de semana eles vêm trabalhar na apresentação, ou no restaurante, ou de garçom, ou em festas, em outros eventos. Então, é essa situação que muitas vezes a legislação não permite com que as pessoas trabalhem desta forma. É o trabalho intermitente, que às vezes nós temos mais do que um empreendimento, mais do que um serviço, e a justiça às vezes não entende o trabalho, não entende como proceder desta forma. Então esse é o objetivo. E tentar entender como é que o meu objetivo foi de tentar entender como é que a indústria e como é que o comércio trabalha, porque o serviço é um pouco diferente. Eu comentava aqui na entrada que o pessoal dos serviços, a gente trabalha 5 minutos, para nós é uma eternidade. Já a indústria e o comércio, se não vende agora, ele vem, volta daí meia hora, volta daí 1 hora. Né? Na minha questão é o seguinte, o horário do ônibus é o horário do ônibus. Às 19 horas,
não é só em Brasília, é às 19 horas, temos que sair no horário. Sim. Né? A gente sempre costuma dizer que tem duas coisas que começam sempre no horário. É a missa, ou o culto que está sempre no horário, e o horário do ônibus. Bacana. É o horário do ônibus, é o horário da festa, nós temos que chegar antes, nós temos que chegar no horário. Então, essa é a diferença, é isso que eu tento mostrar para o pessoal da indústria e do comércio, que nós temos nós somos um elo de ligação, nós somos um equilíbrio para quando tem essas situações. Eu vou retornar depois contigo para falar sobre equilíbrio dessas funções, de essas atividades de serviço, seja um desenvolvedor de software, seja um motorista de caminhão, que os dois são prestadores de serviço e são extremamente relevantes. Mas, Bizzi, a Câmara de Indústria e Comércio, na última semana, esteve em Brasília, né? Você estava lá com uma missão com o presidente Celestino, e foram visitar o nosso ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu fiquei muito feliz, né, de ter visto a indústria voltar a ser protagonista. Não faz sentido algum um governo, independente das cores, aqui não me compreendo mal, não é nada de crítico, mas a indústria tem que ter um ministério para ela. Esse mesmo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio também atinge, no caso aqui, a Idalice. Mas me fala desse resgate e o que você observou do nosso ministro, vice-presidente, o que vem por aí? Bom, a reunião foi muito boa, nós tivemos uma boa receptividade pelo ministro, que realmente está com uma agenda propositiva bastante interessante. Começa com uma reforma tributária, então ele está apoiando e está falando que a reforma tributária sai ainda este ano, né? Essa reforma tributária... Isso é uma coisa muito importante, início de governo. Né? E nós estamos falando de que precisa ter uma reforma administrativa, pautamos a ele que uma reforma tributária tem que ser acompanhada com uma reforma administrativa, mas ele fez muitas ponderações na questão de desburocratização, e isso é um fator importante para nós termos um Estado menor, desburocratizar, digitalizar. Aí nós podemos ter uma reforma administrativa mais palatável. Se falou bastante na questão de exportação, ter créditos para exportação, então ter aquele fundo garantidor de crédito, ter o BNDES realmente voltado para apoiar a exportação da indústria, porque a exportação da indústria é onde tem um emprego de qualidade. Então, o trabalhador da indústria, não quer dizer que no comércio e no serviço não tenha, mas o trabalhador da indústria, as grandes indústrias, elas têm internamente o setor de cuidado com a saúde, de educação, incentiva aos cursos superiores, tem plano de previdência privada, tem distribuição de lucros. Então, é um emprego que tem valor agregado e tem muitas cadeias que são longas, né? O automotivo, por exemplo, que é um que a gente trabalha, nós temos uma cadeia longa que pega todos os materiais, praticamente aço, alumínio, cobre, vidro, tecido. Então, nós temos hoje um grande incentivo ao agro, nada contra o agro, e foi o que nos sustentou. Então, o agro é o nosso grande, vai ter uma safra recorde agora também, é o grande sustentador da economia, mas que tributa pouco, traz pouca receita para o governo. Hoje o agro está tributando aí em torno de 6%, a indústria tributa 41%, serviços parece que é 16%. Então, a reforma tributária vem dar um pouquinho de equilíbrio. Equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio vai ser necessário para nós termos aí uma questão da indústria estar menos onerada como ela está hoje. Se falou alguma coisa de comércio com o ministro, que daí a gente já dá uma deixa aqui para a Idalice? A nível de comércio, só se fala do comércio exterior. Faz o seguinte, Bizzi, tu vai trabalhar, o Bizzi vai ser agora o co-host. O host é o principal, que sou eu aqui, né, o mediador. O co-host é o meu auxiliar. Então, faz a pergunta, por gentileza, para a Idalice referente ao nosso ministro. Na realidade, nós não falamos de comércio em si, mas falamos de comércio exterior, de estabelecer relações com vários países, fazer o Mercosul trabalhar, fazer ele funcionar, fazer o acordo da União Europeia com o Mercosul, que é importante para nós estarmos incluídos nessas cadeias globais. Também a entrada do Brasil na OCDE foi falado em questão de que nós precisamos entrar nesse mundo globalizado
E para entrar nós precisamos diminuir o custo do Brasil, termos educação, uma educação formal mais adequada para nós podermos estar inseridos nesses mercados mundiais. E para finalizar, nós estamos falando aí da baixa dos impostos, né? Dos impostos de importação, em que o governo anterior falava muito de reduzir drasticamente, inclusive sem o acordo da Argentina, e nós estamos falando, sim, temos que reduzir, mas baixa o custo do Brasil e fazer uma redução para e passo. Na linha da indústria aqui de Caxias do Sul, que impacta diretamente a vossa instituição lá, Marco Polo, e toda uma cadeia aí de sistemistas, eu vi na mídia essa semana, o Caminhos da Escola já tem editais, já começaram a se movimentar. Esse governo, que foi o criador desse programa, vai voltar muito forte nisso. Isso é excelente para nós aqui, né? Na realidade, o Caminho da Escola hoje representa 30% do setor de ônibus. Nossa, o governo, eu estive lá na FNDE na outra semana, onde nós estamos vendo a questão de inclusão social. Então, o caminho da escola é o município não investir tanto em muitas escolas, mas sim buscar os alunos e levar a uma escola muito mais estruturada, muito mais preparada para a educação. Então, o caminho da escola tem uma função social bastante importante, mas mostramos ao governo também que ele tem uma função industrial, ou seja, ele representa 30% da indústria de ônibus hoje. Então, vai ter um edital agora em abril, bastante significativo, bastante grande. Já foram 65 mil ônibus feitos com o caminho da escola desde 2008 e nós achamos que vai ser aí um pregão de 10 a 11 mil. Então, um pregão bastante importante para o setor. Maravilha. E Dalice, eu tive a oportunidade de 2 semanas atrás estar em Brasília, aqui como voluntário do MOB Caxias, junto também com o Bise. Conversamos então com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, e se falou sim de China naquele momento, até porque tínhamos uma pessoa lá que representava uma instituição Brasil-China e que foi quem conseguiu a reunião com ele por ser paulista, estudaram juntos e tudo mais. E ele falou, sim, em alguns momentos, essa relação de equilibrar a balança, a importância da China para o Brasil, principalmente em tecnologia, mas também esses cuidados com relação à mão de obra, tá? Eu entendo que faz muito sentido esse movimento que você trouxe aqui, né? Essa dificuldade do nosso comércio nesse momento, porque você faz compra ali pelo Mercado Livre, por exemplo, em Caxias, em qualquer parte do Brasil, e tu nem sabe com quem você está se relacionando. Aquilo ali é algo cinzento, né? É só querer observar, é só observar um pouquinho. O comerciante, o negociante sabe disso. Então tem que ter realmente uma ação forte, a começar por essas questões sociais, de geração de emprego, geração de tributo, ter uma cartilha para que o cidadão compreenda que a pessoa que mais está perdendo aí é o cidadão aquele de baixa renda, né? Isso aí. Mas como você falou, existe sim um movimento que está vindo à tona. Até, inclusive, ontem, a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, levou esse assunto também ao vice-presidente da República, aonde ele pede uma tributação em cima do produto de importação. Então, está sendo mexido, está sendo acionado vários deputados federais e penso que mais um pouco eles vão ter que dar uma solução nisso, porque se continuar assim, nós estamos perdendo muito, né? Os lojistas não estão mais aguentando essa disparidade de preço. Não adianta eu querer tentar vender pelo e-commerce se tem uma Wish, se tem uma Shein, se tem, né, a Shopee, vindo de fora. E hoje você não compra uma peça, 2 peças, você pode comprar 20, 30 peças, se você levar sorte, vem normal e você consegue até revender. Um outro problema muito grande aqui para nós, lojistas, é que nós temos hoje em Caxias do Sul 84 mil CNPJs, mas 40 mil, metade desses CNPJs são MEI, e o MEI não paga imposto. Então, eles compram na China por 10, 15, 20 produtos toda semana chegando, eles comercializam, vendem, claro, 40% mais barato
E o lojista que está aí, de portas A abertas... reforma tributária que o Bisi comentava, né? Tem que equilibrar isso aí. Precisamos muito da reforma tributária e eu acho que o governo hoje vai olhar para isso também. A importação está dentro do plano deles, né? Então, e não é só falar disso. Nós temos toda uma economia nas nossas ruas de Caxias do Sul, que são os ambulantes. Né? Eu não sou contra os ambulantes, né? Eu também sou migrante, né? Vim de fora, mas eu tive que obedecer o que a cidade impunha para a gente, né? Pagar imposto, alocar uma loja, pagar aluguel e tudo mais. Eles não têm esse quesito de despesa. Então, é nesse sentido que o comércio, nós já há muito tempo, a gente está batendo na tecla junto com o Giane, junto com o prefeito. Por enquanto, ainda eles estão na rua, mas a gente tem a promessa que até o final do ano eles vão ter um local mais definido. Isso é importante. São coisas que a gente tem que trabalhar diariamente para que melhore pelo todo. Né? E o meu trabalho não é pensar na minha loja, é pensar pelos 10 mil lojistas que a entidade representa aqui em Caxias do Sul. Maravilha, parabéns aí, né? E eu incentivo que realmente faça um movimento intenso. Miquelin, queria falar um pouquinho no equilíbrio, né, das profissões de um motorista de ônibus, por exemplo, né, que é muito importante, né, porque ele transporta vidas ali, né, e a indústria de software, de tecnologia. Eu sofro muito na minha área hoje em dia, porque essa galerinha, essa nova geração, só querem ser desenvolvedores de programa, de software, e já não estão mais desenvolvendo aqui para o Brasil, já desenvolvem para fora, morando em Caxias, por exemplo. Então, o custo ficou bastante elevado, mas não quero falar de dinheiro, eu quero falar como trabalhar a parte de educação nesse equilíbrio, né? Porque daqui a pouco vai ter pessoas que não querem ser mais motorista de ônibus, querem ser só desenvolvedores. E não é só isso, né? Tem a questão... Eu recebi uma aulinha do Bisi 2 semanas atrás, quando ele falou sobre isso, que as pessoas não querem mais montar ônibus, as pessoas não querem mais trabalhar nos matadouros para desossar frango, desossar carne, e que é tão importante isso. Se subir o PIB aí, a gente não vai ter mão de obra para suportar a demanda. Mas no serviço, existe algum movimento se pensando na capacitação e que tenha assim, um equilíbrio via SIC? Bom, Vergani, o que ocorre? Os serviços ele é o equilíbrio entre o comércio e a indústria. Então é o seguinte, a indústria produz, o comércio vende. Onde é que nós entramos? É no transporte. Hoje, o que deixa esse pessoal mais jovem preocupado? Eles dizem, eu vou receber em 5 dias. Se não receber em 5 dias, eles ficam tudo atrapalhado. Mas não me entregaram. Mas eles não sabem que tem que haver a embalagem, tem que haver a compra, tem que haver a embalagem, tem que haver a expedição e tem que haver o transporte. Aí a gente vai comprar de São Paulo, tem que saber que o caminhão tem que sair de lá. O caminhão tem que sair de lá e o motorista tem que andar, às vezes, numa jornada extra. Extrapolar a jornada para poder entregar a mercadoria no tempo hábil. Existe uma outra situação. Para que a gente consiga estar no restaurante, tá? Que chegue a mercadoria para poder vender, para o pessoal poder comprar via celular, alguém tem que fazer a entrega. Alguém tem que entregar a mercadoria. Alguém tem que preparar a mercadoria. E aí a gente começa a ter alguns problemas. Por exemplo, a estrada, muitas vezes, nós não temos infraestrutura na estrada. Não se tem infraestrutura. Foi criada uma lei do motorista que tem que ter um período, temos que ter os postos de descanso. Muito bonito lá na América. Aqui nós não temos. Nós temos a legislação de cada cidade. Cada cidade tem uma legislação, tem um horário para te fazer a entrega. Não é permitido para todos a entrega. Aí tu vai fazer a entrega com uma carga perecível de frios. Né? A carga perecível de frios. Como é que tu vai chegar com uma carreta de 14 metros para fazer a entrega?
Se não tem nem lugar, às vezes, para estacionar a carreta de frente a onde está a entrega maior. Aí nós temos que descarregar para colocar num outro veículo para poder fazer a entrega, porque não permite o veículo trafegar. Voltando aqui, quando o pessoal aqui da Marco Polo entrega o ônibus pronto, algum motorista tem que fazer a entrega, ou em São Paulo, no Rio, conforme foi combinado. Mas e para sair daqui? A estrada tem condições? Como é que a gente faz para levar um ônibus de 18 metros ou 16 metros para sair daqui dessa região toda aqui, que só tem morro para cá? As curvas, temos problemas. O raio de ação da curva, a geometria da curva, da estrada, para a gente poder sair daqui. E aí nós temos que fazer algumas adequações. Então, a gente não vive só do serviço, e sim de tudo. Por exemplo, está muito bonito agora o pessoal falando, até o Belo Horizonte, São Paulo, eles disseram que a partir de determinado tempo só vai ter carro elétrico. Parabéns. Como é que nós vamos fazer para abastecer o carro elétrico, pode dizer, o ônibus elétrico? São Paulo parece que a partir de determinado ano só vai poder aceitar ônibus elétrico. Não, só uma correção, não pode entrar diesel, pode ser biometano, pode ser biogás, pode ser outras tecnologias, mas tudo bem. Não, obrigado. Mas é o seguinte, nós vamos supor que nós tenhamos um veículo elétrico. Como é que a gente faz para abastecer 5 mil ônibus à noite? Tem que criar toda a infraestrutura para isso. Então, nós vivemos desta forma. E aí, voltando ao início, o jovem não tem essa preocupação. Ele quer comprar, ele quer fazer uma compra, dá o clique, entrou e ele recebe em casa. Né? E aí nós temos algumas situações. Por exemplo, na questão do motorista de caminhão, eles estão migrando para fora porque fora paga melhor. Eles estão arrebanhando motorista de caminhão para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa. Né? Lá tem uma rentabilidade maior, a lei é um pouco diferente. Né? Aqui nós estamos em informação. O veículo que usa lá é diferente do nosso aqui. Se ele vier para cá, ele tem que ter adaptações pela estrada, por uma série, pela educação do motorista. Esses desafios são tremendos, né? A gente tem pessoas próximas a nós. Hoje eu tenho um menino que está tendo uma experiência nos Estados Unidos e realmente a visão de mundo é complicado e tem que trabalhar isso neles para que compreendam um pouco mais de Brasil. Os nossos legisladores, eu saio hoje aqui do nosso encontro, estou encaminhando aqui a pergunta final, vendo que os nossos legisladores teriam que ter a compreensão bem da dificuldade aqui na ponta de todos, né? Sejam serviço, comércio, indústria. Eu digo compreensão para desburocratizar isso, porque fica muito, muito difícil. Mas vamos falar de coisa boa agora, quero fazer um fechamento. Mas deixa eu fazer uma tá bem. Já que nós estamos num podcast Tá bom, aqui, vamos lá. Aquele teu programador que trabalha para uma empresa internacional, quer dizer, nós temos uma dicotomia hoje entre a modernidade, entre as tecnologias que está dentro do nosso celular, entre um MEI que veio para fazer algumas mudanças na nossa maneira de viver. Mas esse que está programando para o exterior, recebendo de uma empresa lá fora, ele tem aqui o custo da sua aposentadoria, está aqui. Exato. O custo da sua saúde, o SUS ou um plano, está aqui. Ou seja, o Estado está cuidando dele, o Estado entre aspas, mas ele está trabalhando lá fora. Então, como é que vamos taxar aquela empresa para pagar os mesmos custos que nós temos aqui? O equilíbrio disso, né? O equilíbrio disso. A outra questão, ele está falando de transporte. Nós estamos fascinados pelos aplicativos, o Uber, o Economia Buzer, 4.0. a Economia 4.0, que está tudo aqui no nosso celular e veio para realmente ficar e nós estamos felizes com isso. Agora, as empresas formais, elas têm uma série de compromissos extremamente taxadas e controladas. Então, tem umas empresas de ônibus ou de qualquer extremamente taxadas pelo Estado. E os aplicativos vieram para desburocratizar tudo. Tira tudo e vamos fazer coisa bem mais barata e mais... Mas vamos cobrar o pedágio de 10% a 30%. Isso. Então... E aí não sobra
ganho para o cara lá da ponta. E o MEI veio para realmente incluir o empreendedorismo, o empresariado. Agora está competindo com o emprego formal, com as empresas formais que pagam taxas, que pagam taxa de licença, blá. Então, essa diferença de conseguir fazer com que isso não saia daqui, ou seja, a nossa vida está num celular, mas como eles vão contribuir para a sociedade para ter um certo equilíbrio das empresas formais que transportam com gratuidade, que pagam os impostos, etc. Então, esse é realmente um trabalho Olha importante. só, Bizi, eu estava conversando com os meus filhos, né, há uns meses atrás, a gente foi pedir um lanche em casa à noite, vamos fazer um iFood, vamos chamar um iFood. Eu nem tenho iFood. Disse, não, a gente vai entrar em contato diretamente lá no 30% cara da pizza. vai para a plataforma. No cara da pizza, no caso do cara do hambúrguer, né? Porque eu quero que esse dinheiro fique aqui e não vá para São Paulo, não vá para Califórnia, né? Porque esses caras não investem em Caxias do Sul. Aí os meus filhos, mas como, pai? É tudo mais fácil, tudo mais rápido. Tem que entender do sistema brasileiro. Ele é complexo, né? O sistema brasileiro é complexo. A gente precisa desburocratizar, etc. Mas a gente, de alguma forma, a gente tem que comunicar isso para essa nova geração, porque eles usam a estrutura daqui, que é pago pelo Estado, né, ou para aqueles formais, né? Enfim, é um grande desafio. Mas vamos falar de coisas positivas que vocês estejam vendo para 2023, cada um na sua área. Quem quer começar aqui para falar uma coisa positiva do comércio? Pode ser, Dalice, vamos lá. Eu começo até complementando o comentário do Bizi sobre os MEI. O comércio não é contra os MEI também, né? Eu só acho que o MEI é a entrada, né, no empreendedorismo e que deveria ter uma data, um X, um prazo, um ano e meio. Depois ele tem que migrar para uma EPP, para um outro estilo de empresa. Evoluir. Isso, mas não ficar a vida inteira como MEI, e a gente sabe que extrapola os valores e muito. Então, o MEI, como pé inicial, como iniciativa do Sebrae, é ótimo, que tu consegue inserir essa pessoa no mercado empresarial. Só que ela tem que ter um prazo, e é isso. Eu, pequena, mas eu brigo na SIC, eu brigo no meu sindicato, eu brigo na federação, para que, né, quem tem esse poder leve para frente e tenta mudar a lei. Hoje, o nosso presidente da federação, ele é presidente do Sebrae e a pauta está com ele. Quer dizer, a gente precisa chegar, quem tem o poder da caneta, para que ele resolva, para que ele consiga mudar. Mas, sim, né, eu quero dizer que a SIC não é só negócios, né, Martinha? A SIC não é só negócios, ela é coração, ela é paixão, ela é esperança. Nós temos um grupo de 200 voluntariados lá e eles não estão lá obrigados, eles estão lá dando o seu esforço e aquilo que eles têm de melhor. Eu diria que Caxias foi formada em cima do trabalho voluntariado. E eu, dentro da Previ, que é, né, o presidente e os vices, eu procuro, e eles me dizem isso, que eu sou o equilíbrio entre esses três homens poderosos, né? Eu quero... É, bem mais bonita você é. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. E eu quero dizer que, sim, eu transformo, se eu posso dizer algo de mim, eu sou o entusiasmo e tenho a alegria de viver. E que quem conseguir, nós empresários e todos nós, não precisa ser empresário, pode ser profissional liberal, mas a gente precisa ser um pouco malabarista, aonde a gente consiga equilibrar Deus, consiga equilibrar a pessoa, eu sou muito importante, os amigos, o trabalho e o voluntariado. Né? Então, se a gente conseguir botar essas 5 bolinhas e conseguir equilibrar diariamente com essas 5 bolinhas, você consegue levar a tua vida com entusiasmo e com alegria. Muito bem. Miquelin, vamos falar de coisas boas do setor de serviço. Me conta aí, o que tu está vendo de oportunidade para esse ano? Bom, num dos aspectos que nós pretendemos melhorar e que estamos vendo é a questão do turismo. O turismo é uma indústria sem chaminé, é uma indústria que ela gira bastante, faz fomentar situações na cidade, não só na cidade como na região. Por exemplo, hoje Caxias conseguiu já estar no rol
da CVC nos roteiros fora do estado para que Caxias passe a retornar nos roteiros turísticos. Ah, olha aí. Então nós temos essa grande expectativa de que a gente consiga movimentar essa área do turismo. Nós já tivemos aqui no passado, não muito distante, nós tivemos a Surdo-Olimpíada, nós tivemos a Festa da Uva, nós tivemos a Festa da Colheita. Essas situações que fazem com que a economia gire. Né? Boa. Se vende, se transporta, se produz, né? As pessoas vêm aqui, gastam, né? Deixam o percentual na cidade e depois eles retornam para a cidade deles. E aí fica essa rentabilidade para nós. Nós temos os hotéis com alto índice de ocupação, o restaurante, o transporte, né? Toda essa situação turismo. O turismo é o ponto-chave do serviço agora, que faz movimentar toda essa cadeia. Bacana. Saber que a SIC está atenta a isso. Parabéns. Faz total sentido. Bizzi. Bom, primeiro falo da SIC, depois falo da indústria. A SIC tem a liderança do Celestino e mais os nossos vices aqui. Nós vamos ter o Italian Design Day na semana que vem, dia 22. Vai ser um marco importante para a cidade, ou seja, ter um movimento liderado pelo Gelson Castellan de trazer os melhores especialistas para falar de design. E nós temos várias empresas aqui que trabalham com design. O design de imóveis, o design de ônibus, o design de carreta, o design de embalagens. Então, esse vai ser talvez o pontapé inicial de nós transformarmos Caxias num centro de design, como é Milão, como é outras cidades pelo mundo. Então, eu queria aqui já parabenizar o Gelson Castellan por liderar esse movimento. Então, nós precisamos agora, depois desse evento, fazer a potencialização e fazer de Caxias realmente um centro de design. A SIC também está organizando lá no final do ano um evento de 2 dias com muitos palestrantes internacionais, aí de renome internacional, de fazer uma mini HSM aqui. Então vai ser um marco histórico para a SIC de trazer, eu acho que o presidente Celestino poderá falar mais sobre o assunto, de nós termos realmente grandes palestrantes de vir aqui e, em vez de nós procurá-los em outros eventos em São Paulo, Rio, no exterior, trazê-los para cá. Então, esse evento aí vai ser muito importante. Então, tem vários movimentos para realmente conectar a indústria, comércio e serviço num grande movimento de melhoria. Para a indústria, eu vejo assim, a volta do Ministério da Indústria é um fato importante. E se o ministro fizer tudo o que está falando, inclusive no discurso de posse, eu acredito que a indústria vai ter uma nova onda de industrialização do país. A questão do comércio exterior, a questão de juros adequados para o mercado, incentivo do Sistema S para nós formarmos mão de obra, a desburocratização e, por último, eu acho que a pauta ESG é a pauta que nós devemos todos olhar e incentivar a descarbonização do país. O governo está com essa vibe de proteger a Amazônia, mas mais do que isso, nós precisamos realmente chegar em 2050 com uma geração de carbono net zero carbon, quer dizer, zerar o carbono, a emissão de carbono em 2050. Para isso existem vários movimentos, aqui o CIMEC está fazendo esse movimento aqui também, junto com a SIC. Então, de nós todos olharmos essa pauta do social, da governança e de cuidar do meio ambiente. Então, tem umas pautas interessantes e eu acho que as indústrias que não o fizerem vai estar num patamar muito diferente a nível de conseguir um financiamento, de exportar para o exterior. Exportar para o exterior é bom, né? Tranquilo. Faz parte do podcast isso. Cada erro aqui. Então eu acredito que a indústria tem agora um canal de comunicação e de incentivo extremamente importante. Bacana. Bom, gente, eu tenho que agradecê-los aqui pela presença. Fico muito honrado da participação de vocês no X-Play Business. Eu não tive tanto contato com o Michelin, né? Porém, desde as primeiras viagens de Caxias a São Marcos, para fazer negócios, os meus negócios, eu sou um comerciante, sou um cara de serviço, sou um varejista,
e já passava lá pela vossa empresa, falavam da família Michelin, os ônibus no litoral norte também. A praia temos que ir em São Então, Marcos. Quem que não viajou no São Marcos para praia? E aí, algumas vezes a gente se cruza na Rota do Sol com os vossos veículos, e é uma honra estar aqui hoje lhe conhecendo um pouco mais. A Idalice, a gente teve oportunidade nos últimos 5 anos, que ela esteve à frente aí do Cindy Lojas, então a gente se cruzou daqui e dali, tive a oportunidade de conhecer a tua história, de lhe respeitar, meus parabéns. Lembro-me da minha antiga empresa, quando eu era compra e venda de informática, fiz umas vendas de uns computadores aqui, vim instalar, lhe via trabalhando na loja. Fibra ótica. Depois veio com a internet também, então muito bacana esse voluntariado de vocês. Rubens Bise, quando iniciei minha carreira lá com 17 anos na Marco Polo, poxa, tem esse tal de Bise, é o cara. E aí o seguinte, vizinhos, né, meu falecido nono, Carlos Vergani, vizinho de terreno do pai do Bise, então a família Vergani, a família Bise do lado, a maioria foi para engenharia, eu fui para o comércio, tecnologia, mas sou um vendedor, né? E conhecendo o Bise, tenho oportunidade nesses últimos 5, 10 anos ter lhe conhecido melhor. Parabéns por tudo que tu faz pela indústria metalmecânica, que no meu entendimento não é só de Caxias, o teu voluntariado, né? Você preside uma associação nacional aí. Então, realmente você é uma referência que tem muito know-how, muito conhecimento. É uma honra também tê-los hoje aqui conosco, tá? E faço o fechamento com a SIC. Tenho realmente um apreço enorme pela Câmara Indústria e Comércio. A gente é associado do Trinopolo, do Cindy Lojas, do CDL, eu, Internet Sul, a Anatel, a Branet. Tem umas 15 associações aí que a nossa empresa participa. Mas a SIC realmente é a segunda maior associação do Rio Grande do Sul, aí, depois da Fiergs. A respeitabilidade quando a gente está em Porto Alegre, por exemplo, ou até mesmo a nível Brasil. Quem não conhece a reunião almoço da SIC, parabéns a vocês, SIC, vida longa, né? E contem conosco aqui, tá? Com isso, a gente encerra o X-Play Business hoje aqui, com essas feras representando a Câmara, Indústria, Comércio e Serviço de Caxias do Sul. Até a próxima. Valeu! Sorria! Você está na X-Play TV.